Olá, esta é uma apresentação para quem estuda e aplica o Minisex. A ideia é apresentar objetivos, o que precisa para fazer a implementação e quais são as limitações da técnica. Eu utilizo como fundamentação material produzido pelo professor John Norsini. Ele foi presidente da Fimer e também CEO da Fimer e seguiu como presidente honorário dessa instituição. O professor, ele distingue de maneira bem enfática a avaliação somativa, que é uma avaliação onde a gente exerce um tipo de julgamento e faz classificação de alunos, de avaliação formativa, onde o foco é o feedback e o aprendizado. Basicamente, então, quando fazemos a avaliação somativa, utilizamos instrumentos que permitem, de maneira acurada, avaliar a nota do aluno e, com isso, produzir ranqueamento e determinar nível satisfatório e insatisfatório de aprovação. Então, fundamentalmente, para a avaliação somativa, existem instrumentos próprios, com medidas de validade de tais instrumentos. No caso da avaliação formativa, a questão fundamental é o feedback. Mas o feedback não encerra em si, é o que podemos fazer a partir do feedback. Então, identificando, em qual momento de aprendizado está o aluno, o que ele já sabe, o que ele precisa aprender, é possível se desenhar um plano de estudos. Deste modo, a avaliação formativa ela é preparatória para a avaliação somativa. Como métodos de avaliação em cenários reais, para quem está dentro de uma unidade clínica aprendendo medicina, nós temos como alguns instrumentos citados pelo professor John Norsini, o Minisex, que é o que a gente vai aprofundar, a avaliação de procedimentos, quando o aluno executa algum tipo de atividade à beira-leito, pode ser um procedimento cirúrgico, pode ser um procedimento de passagem de catéter, pode ser um procedimento de supervisão ou de ajuste de procedimentos ventilatórios. Tá? Então, existem várias possibilidades para que a gente aplique técnicas específicas de avaliação passo a passo da execução de procedimentos. A avaliação de registro clínico, fundamentalmente aqui, é garantir que o registro seja feito e com qualidade, e a partir da experiência clínica de assistência ao paciente e embasado pelo registro produzido pelo aluno, se utiliza esse material como material também avaliativo, no sentido também de avaliação formativa. E a avaliação 360 graus, quando trabalhamos a própria autoavaliação, a avaliação entre pares e a avaliação pelo professor ou pelo preceptor. E aí, no caso, a gente cruza essas várias estratégias de avaliar o desempenho do aluno para que ele obtenha uma noção mais clara e entenda, a forma como ele percebe e a forma como os outros percebem o seu desempenho em relação às atividades. Então, ter várias estratégias avaliativas permite desenvolver qualidade de produto educativo em cenário real. De qualquer forma, é importante que cada um desses setores tenha o seu desenvolvimento de maneira adequada. Então, para validar, por exemplo, um Minisex, é necessário que múltiplos pacientes sejam motivos de avaliação do mesmo aluno. Então, o aluno tem que ser avaliado dentro da mesma unidade disciplinar, da mesma fase de aprendizado, e mais de um paciente, e o professor vai sugerir então de 4 a 6 pacientes, que essa avaliação também seja feita por múltiplos avaliadores. Quando filmamos uma avaliação e pedimos para os avaliadores aplicarem critérios de Minisex, existem divergências em relação à forma de classificar o nível de satisfação do desempenho. Alguns dizem insatisfatório, enquanto outros dizem excede expectativas. Então, para a mesma cena,
ou seja, tem um elemento subjetivo aqui do avaliador. E entender o contexto de aplicação, por exemplo, a gravidade do paciente, o número de vezes que o aluno teve contato com o paciente, né? Em qual cenário, se é um ambulatório, uma enfermaria, se dá esse processo avaliativo. Tudo isso tem impacto também sobre o resultado da avaliação. Basicamente, existe um formulário de Minisex, né, que é desenvolvido pelas instituições, onde a gente tenta, então, captar essa questão contextual, os aspectos de cenário, se é ambulatório, se é enfermaria, do paciente, o nível de gravidade, do estudante, se ele já foi submetido a sessões anteriores, e do próprio avaliador. Né? Existem áreas de competência que serão abordadas, com estruturas de feedback a depender do nível de satisfação do desempenho do aluno, né? Do grau de desempenho do aluno em cada uma dessas áreas de competência. Né? Um espaço para feedback, e aonde a gente também formula o plano educativo, e é esse o output final do processo, e características também processuais de quando ocorreu, data e tudo mais. Então, basicamente, para quem estuda Minisex e quer fazer a utilização correta, é importante ter clareza que o Minisex tem foco, tem como objetivo a avaliação de habilidades clínicas, né? E fornecimento de feedback. Para que isso? Para que a gente consiga demonstrar para o aluno as suas áreas de fortaleza e também as suas fragilidades. A partir deste feedback, orientar um plano de estudos. Então, o professor John Nortzin, ele conta o histórico de desenvolvimento do Minisex. A avaliação à beira-leito em exames orais era uma tradição, né, dentro das escolas médicas, e isso tomava mais de 2 horas a avaliação de cada aluno e se restringia a um único paciente. Então, perdia a validade por ser um único paciente e perdia a capacidade também de trazer o contexto de atuação médica real, né? Geralmente os médicos gastam de 10 a 15 minutos no cuidado de um paciente. Então, dentro desse contexto, o aluno demonstra habilidade de condução e de raciocínio clínico adequado, demonstra objetividade, foco nos problemas do paciente. Isso diverge do cenário onde a gente fica 2 horas de uma maneira, né, muito acadêmica, abordando um paciente, né? Como ele funciona? Então, como funciona o Minisex? Um preceptor acompanha o trabalho assistencial de um estudante no próprio setor de estágio. Então, num dia de estágio, vamos fazer a avaliação, ok, o aluno combina com o professor, com o preceptor. E aí o estudante aborda, né, todas as etapas de cuidado, de avaliação assistencial, história clínica, exame físico, diagnose terapêutica. O preceptor faz a avaliação desses campos, dessas áreas de competência, utilizando um instrumento estruturado e fornece feedback. Os encontros devem ser intencionalmente curtos, 15 minutos, e parte da rotina assistencial do setor de estágio. Cada estudante deve ser avaliado diversas vezes e por diversos preceptores. O conceito-chave desse processo é fornecer ao estudante uma crítica construtiva que facilite o desenvolvimento profissional via redução de erros e qualificação profissional. Então, a gente está atuando para possibilitar uma boa formação médica, quando faz a avaliação formativa e utiliza o Minisex. Isso pressupõe, então, que haja um desafio clínico dentro do caso que foi escolhido, e que ele tenha aspectos realistas e de complexidade, para que a gente possa testar realmente a capacidade do nosso estudante. O estudante deverá obter toda a informação relevante, estruturar uma abordagem sobre o problema, sintetizar os achados, desenvolver um plano de gerenciamento de caso e comunicar o plano de forma escrita e oral. Inclusive, tem etapas aqui de comunicação e de construção conjunta do plano com o paciente. As limitações: cada paciente mobiliza habilidades distintas, avaliar somente um paciente não consegue averiguar o desenvolvimento do estudante. Os preceptores precisam de constante treinamento, a fim de aproximar a forma de aplicação dos critérios avaliativos. Alguns pacientes
demandam mais tempo para a estruturação da sua abordagem do que o tempo destinado à avaliação. Então, de novo, a gente tem que ter aqui caracterização do cenário de aplicação do teste e a construção do feedback embasando o nível de evolução do aluno. Isso não é simples. Então, mais importante do que o instrumento é o treinamento, a internalização por parte do instrutor a respeito da utilização do próprio instrumento e o entendimento de que isso tem que participar da rotina assistencial quando um serviço também é um serviço de ensino. O que é avaliado, quais são as áreas de competência? Então, história clínica, exame físico, profissionalismo, julgamento clínico, capacidade de comunicação, organização e eficiência do atendimento e o cuidado clínico global. Dentro de cada uma dessas áreas, existem descritores que facilitam com que a gente consiga fornecer um feedback de maneira objetiva e estruturada. Este estudo do instrumento, essa internalização dos descritores que vai permitir um feedback de qualidade. Então, retomando, vamos falar novamente como aplicar. Durante o semestre letivo, o estudante deve ser avaliado por 4 a 6 médicos avaliadores, podem ser professores, preceptores, médicos assistenciais, em cada uma das áreas de conhecimento. Os médicos avaliadores devem garantir que o paciente saiba que ocorrerá uma avaliação de minissex e o tipo de demanda que isso gera para o estudante. O paciente tem que ser preparado para essa atividade. Após observar o estudante, os avaliadores classificam as áreas de competência como satisfatórias ou insatisfatórias. Os estudantes anexam o resultado da avaliação a seu portfólio. O feedback da avaliação deve ocorrer imediatamente após a sua aplicação. O feedback finaliza com a pactuação de um plano de desenvolvimento pessoal, um plano de estudos. O médico avaliador deve registrar informações sobre o desempenho do estudante e o contexto da avaliação, caracterizando a complexidade do paciente. Orientações gerais. Os médicos avaliadores devem receber um treinamento inicial sobre o instrumento, estratégias de feedback, e reuniões periódicas são necessárias para a garantia de qualidade do processo de avaliação. A instituição de ensino precisa focar na utilização desse instrumento para consolidar que ele seja uma ferramenta de trabalho e de qualificação do ensino. Os estudantes devem ter clareza sobre os critérios de avaliação. Então, aqueles descritores têm que ser apresentados para os estudantes. Os dados de avaliação devem ser compilados e um feedback final realizado pela coordenação de curso a cada um dos estudantes, após completar as 4 ou 6 sessões de avaliação do semestre. Então, é importante que tenha também essa amarração final de todo o processo. Olhando novamente para as limitações, ele não substitui a avaliação somativa, baixa frequência de classificação insatisfatória. Então, geralmente, quando aplicado, dificilmente a gente vai avaliar um aluno como incapaz de progredir dentro do curso. Não é função realmente desse instrumento ter essa discriminação. A função dele é fornecer feedback para toda a condição, mesmo para o aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Então, ele não deve ser visto como um instrumento que dá nota e ranqueia. Tá? Ele tem alta complexidade operacional, depende do comprometimento da faculdade, não só em adotar um instrumento, mas de monitorar, supervisionar e treinar constantemente as equipes para que façam um uso correto desse instrumento. E ele é sensível, tanto ao perfil dos casos clínicos, quanto também ao julgamento, ou à capacidade de adoção, de aplicação dos descritores pelos observadores. Então, como conclusão, diferenciar bons métodos para avaliação e bons métodos para o aprendizado. Quando a gente quer dar nota, existem métodos somativos que vão ter acurácia, validade para isso. Quando a gente quer garantir aprendizado e preparar os alunos para a avaliação somativa, utilizamos então métodos formativos de avaliação, como o minissex. A gente precisa fazer a composição desses métodos e explicar ao estudante quando uma atividade é formativa e quando ela é somativa.
Recomendo fortemente que as pessoas leiam o guia prático, escrito pelo professor John Norsini, tempo de leitura não superior a 20 minutos, e assistam a sua palestra, vou deixar o link ativo para vocês, de 40 minutos, uma palestra assim brilhante, onde ele consegue contextualizar a avaliação em cenários reais de atendimento, no ensino médico, e consegue trazer bastante embasamento sobre o uso do minissex. E ele é questionado sobre a digitalização dos processos avaliativos, e é uma discussão muitíssimo interessante. Vale muito a pena assistir esse material. Obrigado por terem acompanhado essa apresentação.